Então, o que a gente está lendo é Lucas 10, 38 ao 42, para quem entrou agora, tá? Então, o tema que eu dei antes, né? Antes, o título que eu dei aqui foi antes. Como é que eu botei o título? Peraí, deixa eu ver aqui. Antes de usar as mãos, Deus procura o coração. Então, esse título, né, que é ali. Então, ali nessa casa, ali havia o quê? Hospitalidade, né? Havia, né? Antes das mãos, Deus procura o coração. Então, o que a gente está falando aqui é que Jesus procura, né? Imagine, o que a gente vai dizer aqui é que Jesus, né, indo eles no caminho, entrou Jesus, ó, no 38, indo ele no caminho, entrou numa aldeia, né? Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. 10, 38. Imagine essa cena, né? Jesus chega cansado da caminhada, os discípulos entram junto, a casa começa a se movimentar. Imagine uma casa que está recebendo várias pessoas, né? Está recebendo convidado. O que as mulheres fazem? Elas fazem comida, bateção de panela, água, né? Comida, organização, tudo parece perfeito. Mas Lucas não está escrevendo sobre uma refeição. Né? Lembra o que Lucas está percebendo, né? O que Lucas está observando? Ele está escrevendo sobre dois corações. Ele está escrevendo sobre dois corações, o que é de Marta e de Maria. Perceba algo quase nunca é observado. Jesus entrou numa casa, né? E durante todo o Evangelho de Lucas, as casas possuem um significado especial. Foi numa casa que Zaqueu encontrou salvação, né? Foi numa casa que Levi ofereceu um banquete. Foi numa casa que Jesus celebrou a última ceia. Porque antes de transformar cidades, né? Jesus, ele quer transformar. Antes de transformar a cidade, Jesus transforma casas. E antes de transformar a casa, ele transforma corações. Então, Deus faz o antes, né? Para ele salvar uma cidade, ele transforma primeiro uma casa. Mas antes de transformar uma casa, ele transforma corações. Deus nunca começa pela estrutura, ele começa pelas pessoas. Agora, eu quero fazer uma pergunta para cada mulher aqui, sabe, nesta manhã. Se Jesus entrasse hoje na sua casa, o que ele encontraria primeiro dentro da sua casa? O que ele encontraria se ele entrasse agora dentro da sua casa? Se ele chegasse agora, ele está chegando de viagem, e ele entrasse na sua casa hoje, o que ele encontraria primeiro? Uma agenda cheia, um dia lotado, todo atarefado, como diz aqui na Inglaterra, busy. As pessoas chamam a palavra busy. I'm busy. Eu estou muito ocupada. Uma agenda cheia, uma mulher cansada, uma serva ocupada ou um coração disponível? Então, talvez seja exatamente essa pergunta que Deus queira fazer hoje, sabe? Não é quanto você fez, mas onde está o seu coração enquanto fazia. Então, Marta não estava errada por servir, ela estava errada por permitir que o serviço governasse o seu coração. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta assentava aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos, aqui no 10:39. Então, Maria assenta aos pés do Senhor. Aqui existe uma riqueza, né, muito extraordinária, porque Lucas não diz apenas que Maria estava ouvindo. Maria não estava apenas ouvindo, igual a gente faz muitas vezes, né, vai fazendo alguma coisa e vai ouvindo. Não. Ela aquietou o coração, ela parou, ela se assentou para ouvir, né? Ficou em silêncio para poder o quê? Ouvir os ensinamentos. Não sei se alguém aqui. Para ouvir os ensinamentos, né? Então, aqui existe uma riqueza muito grande. Lucas não diz que apenas Maria estava ouvindo, ele faz questão de escrever, assentada aos pés do Senhor. Essa expressão era muito conhecida entre os judeus. Porque quando um discípulo aprendia com o mestre, dizia-se que ele estava o quê? Aos pés. O próprio Paulo, né, declarou: fui instruído aos pés de quê? De Gamaliel,
né? Ali em Atos 22:3, ele fala sobre isso. Fui instruída aos pés de Gamaliel. O assentar aos pés significa que Maria também não estava ouvindo uma conversa. Ela assumiu publicamente a posição de uma discípula. Aí aqui encontramos algo muito forte na cultura judaica do primeiro século. O ensino formal da lei era destinado quase sempre aos homens. As mulheres eram o quê? Respeitadas, mas raramente eram recebidas como discípulas de um rabino. Jesus rompe esse paradigma, né? Ele permite que Maria ocupe exatamente o lugar de um discípulo, né? É uma cena, né, maravilhosa. Jesus está dizendo, no meu reino. O que Jesus está dizendo? No meu reino, mulheres também aprendem, mulheres também conhecem as escrituras, mulheres também crescem espiritualmente. Então, ele está se dando ali para, né, para Maria. Talvez algumas mulheres tenham ouvido durante a vida inteira que deveriam apenas o quê? Servir. Você só é para, né, servir, 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 mas precisamos parar para ouvir, estar aos pés do Senhor. Mas Jesus mostra outra prioridade. Antes de servir, aprenda antes, né? Antes de servir, aprenda. Antes de ensinar, né? Você tem que ouvir. Antes de falar, você primeiro precisa receber, porque ninguém oferece aquilo que nunca recebeu. Eu só consigo oferecer aquilo que eu já recebi, né? Agora, permita-me fazer outra pergunta para você também. Quanto tempo do seu dia é gasto trabalhando para Deus? E quanto tempo é gasto simplesmente ouvindo Deus? Quanto tempo você tem gastado aos pés do Senhor? Porque existe aqui uma diferença enorme. Posso preparar estudos e não ouvir sua voz. Posso cantar e não estar aos pés do Senhor. Posso liderar pessoas e estar distante da sua presença. Posso fazer muitas coisas para Jesus, sem desfrutar da presença de Jesus. Essa é uma pergunta que somente cada uma de nós podemos responder diante do Senhor, né? É uma pergunta para você levar e desfrutar dessas perguntas, né? Só posso liderar pessoas e estar distante da sua presença. Posso fazer mas muitas coisas para Jesus, sem desfrutar da presença dele, né? Então, o perigo aqui não é o excesso de trabalho, o perigo é da alma distraída. Marta, aqui no 40 fala, Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz ele que me ajude, né? A palavra usada aqui é extremamente interessante. No texto grego aparece o verbo perispato. Ele significa literalmente ser puxada para vários lugares, lados ao mesmo tempo. Não descreve apenas alguém ocupada, mas puxada. Descreve alguém interiormente dividida. Talvez Marta começasse preparando uma refeição, depois lembrasse da mesa. Quem não, né? Quando a gente bota 10 panelas, 4 panelas ao mesmo tempo no fogão, naquela agitação, né? Talvez Marta começasse preparando uma refeição, depois lembrasse da mesa, depois lembrasse da água, depois dos discípulos, depois do pão, e ela estava sendo puxada para vários lugares. Depois da limpeza, depois de mais alguma coisa, o corpo estava trabalhando, mas a alma já havia perdido o descanso. Perceba algo, Jesus nunca criticou o serviço, pelo contrário, ele sempre falou do serviço, né? Ele criticou aquilo que estava acontecendo dentro do coração de Marta, porque existe uma grande diferença entre uma mulher ocupada e uma mulher dominada pelas suas ocupações. Essa palavra parece ter sido escrita para nossos dias de hoje. Vivemos numa geração em que muitas mulheres acordam cansadas, dormem pensando no dia seguinte, carregam culpa, né? Quando descansam, sentem que nunca fizeram o suficiente, estão sempre correndo, sempre resolvendo alguma coisa. Sempre nós mulheres somos desse lugar.
sempre organizando, sempre servindo a família, fazendo isso, fazendo aquilo, mas precisamos parar um tempo para ouvir o que Deus tem para falar conosco, né? Sentar aos pés do Senhor, ter o seu tempo com Deus, ter o seu tempo com a palavra, né? Ouvir, colocar um louvor, igual a gente coloca no começo, coloca um louvor, começa a ouvir aquele louvor, quando você vê, você já está cantando, você está orando junto, abre uma palavra, né? Medita na palavra, é isso que o Senhor está falando, gaste mais tempo comigo, porque você vai ter mais direção, é isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã, mas poucas, né, conseguem simplesmente parar, porque a mente está muito, né, agitada, né? E talvez seja exatamente isso aqui que o inimigo deseja, porque Satanás nem sempre afasta uma mulher de Deus através do pecado. Às vezes ele afasta através do excesso de atividades. Uma mulher extremamente ocupada pode estar tão distante da presença quanto uma mulher que abandonou completamente a fé. Porque o objetivo nunca foi apenas ocupar nossas mãos, o objetivo sempre foi conquistar o nosso coração. Quero deixar mais uma pergunta para você, para nós, para mim também. Você tem trabalhado tanto para Deus que já não consegue desfrutar da presença de Deus? Porque existe uma diferença. E Jesus conhece essa diferença. Porque ele vai falar aqui no versículo, no capítulo Lucas 10, 40, né? Marta, porém, andava distraída. Quando o serviço começa a produzir comparação, alguma coisa já saiu do lugar. Aproximando-se dele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã que me tenha deixado servir sozinha? Ela está indagando. E ela está dando uma ordem, né? Diz-lhe, mandou o Senhor dizer para ela, diz-lhe, pois, que me ajude. Agora a conversa muda completamente. Até esse momento, Marta estava falando apenas dentro dela, mas chega uma hora em que o coração sobrecarregado começa a falar. E normalmente a fala é de maneira errada, né? Vem uma fala de maneira errada. Observe cuidadosamente. Marta faz 3 acusações. Primeiro, ela questiona Jesus. Senhor, não te importas? O Senhor não importa que ela me deixe aqui trabalhando? O Senhor não se importa que ela fique aí sentada e eu trabalhando aqui, fazendo tudo sozinha? Perceba a gravidade dessa pergunta. A mulher que tantas vezes recebeu Jesus em sua casa, agora pergunta se ele realmente se importa. É exatamente isso que aconteceu quando a ansiedade domina, que acontece quando a ansiedade domina o coração. A circunstância começa a distorcer nossa visão de Deus. Quando estamos cansadas, começamos a interpretar o silêncio como abandono. O Senhor não está me ouvindo. O Senhor não ouve mais as minhas orações. É como se você falasse: Deus me abandonou. Né? O Senhor está... Nós precisamos ficar em silêncio. Estar aos pés é estar em silêncio para ouvir. Né? As circunstâncias distorcem a nossa visão de Deus. Quando estamos cansadas, começamos realmente a interpretar esse lugar. Né? Quando estamos emocionalmente esgotadas, até a bondade de Deus parece distante. Mas o problema nunca foi a ausência de Deus. Era o excesso de peso que Marta estava carregando. Depois ela acusa Maria, que é a segunda. Minha irmã me deixou servir sozinha. Agora Maria deixa de ser irmã para se tornar comparação. Quando o coração perde a comunhão, começa a medir o que o outro faz. Por que sou eu? Né? A gente tem muito isso, né? O nosso eu vai falar isso. Por que sou eu? Por que comigo? Por que ninguém me ajuda? Por que sempre sobra para mim? Né? Essas perguntas revelam o quê? Um coração cansado. Né? A mulher cansada costuma comparar seus fardos, mas Jesus nunca chamou seus discípulos para competir. Chamou para caminhar juntos. E, por fim, Marta tenta dizer a Jesus o que ele deveria fazer. Diz-lhe que me ajude. Né? Perceba que a cena impressionante, a serva que ensina o mestre.
Quem deveria estar aprendendo agora está dando ordens. E isso acontece conosco. Mais vezes do que imaginamos, oramos dizendo, Senhor, resolve daquele jeito. Olha aqui, né? Senhor, resolve aquele problema daquele jeito que o Senhor já conhece o meu coração. Muda aquilo, conserta aquela pessoa, como se soubesse mais do que Deus. Mas Jesus nunca perde o controle da situação. Ele não responde com dureza, porque conhece o coração, porque ele está olhando para o coração de Marta. Jesus não condena a Marta, ele cuida dela. Então, ouvimos a resposta mais linda do Evangelho. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Quando alguém repete um nome na Bíblia, normalmente existe profundo amor. Marta, Marta. Foi assim com Abraão. Abraão, Abraão, lá em Gênesis 22, 11. Também foi com Samuel, né? Samuel, Samuel, ali em 1 Samuel. E foi assim também com Pedro, né? Simão, Simão. Foi assim também com Saulo, Saulo, Saulo. Então você vê que Deus chama 2 vezes o nome. É com amor, é com profundo amor que o Senhor repete. Então ele fala, Marta, Marta. Jesus não está repreendendo Marta aqui. Está acolhendo para que ela possa ouvir a voz dela. Né? Se chamasse só Marta, mas Marta, Marta, por que o Senhor está falando, me chamando 2 vezes? Então você foca, né? Se alguém chamar seu nome 2 vezes, você fala, né? Para que você não distraia, o Senhor chama Marta, Marta. Jesus está acolhendo Marta. E é como se dissesse, eu conheço o seu coração, eu sei quanto você tem carregado, eu vejo o seu esforço, mas você está cansando sua alma. Então, ele revela a verdadeira raiz do problema. Andas inquieta e te preocupas. A palavra grega para preocupar, né, ela significa literalmente ser dividido em parte. Não é apenas preocupado, é uma mente fragmentada e um coração puxado para muitas direções. Quantas mulheres vivem exatamente assim, né? Pensando nos filhos enquanto trabalham, pensando no trabalho enquanto oram, né? Pensando na casa enquanto estão na igreja, pensando no amanhã enquanto Deus fala hoje. O Senhor está falando somente hoje. O amanhã a Ele pertence. O corpo está né? O corpo está em um lugar, a mente está em outro. E o coração já não consegue descansar. Jesus não disse, Marta, Marta. Não, ele não disse, Marta, você trabalha demais. Você vê que ele poderia falar, Marta, você trabalha demais, vem para cá. Mas ele não faz, ele não repreende ela. Ele disse, Marta, seu coração está dividido. Né? Ele chama ela para acolher. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus reduz a vida ao que é essencial. Né? Então, vem uma das frases mais profundas. Entretanto, né, pouco é necessário ao mesmo uma só coisa, ali no 10:42, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Entretanto, pouco é necessário. Né? Então, que declaração extraordinária que o Senhor faz para, né, para Marta. Enquanto nós multiplicamos prioridades, Jesus reduz tudo a uma. Enquanto corremos atrás, né, de centenas de coisas, Jesus aponta para apenas uma. Não porque o restante não tenha importância, mas porque sem essa coisa, todo o restante perde o sentido. Pergunto para todas nós, né? Me incluo nesse lugar, né? O que tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração? Seu ministério, sua família. Aí você coloca o que tem ocupado primeiro no seu coração? Seus problemas, sua família, sua saúde, suas preocupações. Tudo isso é importante, mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Porque quando Cristo está no centro, as demais áreas encontram equilíbrio. Né? Quando Cristo sai do centro, né? Quando Cristo sai do centro, tudo perde o seu eixo. É impossível viver uma vida organizada com uma alma desorganizada. É exatamente isso que Jesus está restaurando em Marta.
não é apenas sua agenda, mas a ordem do seu coração, né? Maria não escolheu a vida mais fácil, ela escolheu a vida mais profunda. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa frase merece toda a nossa atenção. Jesus não disse que Maria escolheu a parte mais confortável. Também não disse que escolheu a parte mais agradável. Ele disse, né? Ele disse ali a boa parte. No grego, a palavra usada é ágate, que significa aquilo que é excelente, útil, valioso, aquilo que produz vida. Jesus está dizendo que existem muitas escolhas boas durante a vida, mas existe uma escolha que sustenta todas as outras. Mas, né, Maria escolheu aquilo que ninguém poderia roubar dela. O alimento da mesa acabaria, a casa voltaria a ficar vazia. Aquele dia terminaria, mas o que ela recebeu aos pés de Cristo permaneceria para sempre em seu coração. Essa é uma verdade, né, que o tempo nunca muda. Tudo que construímos apenas com as mãos, um dia termina. Mas aquilo que Deus constrói dentro de nós permanece pela eternidade. E por isso que Jesus afirma, esta não lhe será tirada. Porque existe coisa que perdemos. Perdemos bens, perdemos saúde, perdemos posições, perdemos tantas coisas. Perdemos pessoas que amamos, perdemos fases das nossas vidas, mas ninguém pode tirar de uma mulher aquilo que ela recebeu na presença de Cristo, no momento certo, ela vai ter dentro dela. Ninguém pode roubar uma vida transformada. Ninguém pode roubar uma fé amadurecida. Ninguém pode roubar, né? Uma comunhão construída diariamente com Deus. O mundo tira muitas coisas das nossas vidas, mas não consegue tirar aquilo que nasce da presença do Senhor. Talvez algumas mulheres, né? Deixa eu aceitar aqui alguém que está chegando ainda. Talvez, né, algumas mulheres estejam perguntando: como faço para escolher essa boa parte? A resposta é simples. Ela não começa fazendo mais. Ela começa parando. Parando, simplesmente parando. Maria primeiro sentou, depois ouviu, né? Só depois sua vida seria transformada. Nós queremos transformar a vida para depois nos aproximarmos de Deus. Jesus faz exatamente o contrário. Primeiro nos chama para perto, depois transforma a nossa vida. A maior necessidade que temos hoje não é que a igreja, né? A maior necessidade da igreja hoje não é produzir mais, é permanecer mais. Vivemos dias de muitas atividades. Nunca houve tantos cursos, né? Nunca houve tanta coisa para a gente fazer, tantos livros para ler, tantas conferências, tanta coisa, tantas transmissões, tantos conteúdos cristãos. Mas também nunca vimos tantas pessoas espiritualmente cansadas. Porque informação nunca substitui intimidade. Conhecimento nunca substitui relacionamento. Uma agenda cheia nunca substitui uma alma rendida aos pés do Senhor. Jesus não procura apenas mulheres ocupadas com o reino, ele procura mulheres que caminham com o rei, né? Existe uma diferença enorme. Há mulheres que conhecem muitos versículos, conhecem a palavra, mas já não conseguem descansar na presença de Deus. Parar, trazer alguma palavra que você já ouviu, colocar um louvor e ali, né, se derramar aos pés de Jesus. É esse derramar que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Né? A gente já acorda com o celular na mão, já ouvindo mensagem, e depois é que vai buscar o Senhor. A gente precisa primeiro nos derramar, né? Agradecer, né, dessa presença todas as manhãs. Né? Conhecemos, né? A gente não descansa nessa presença. Né? A gente acha que vai descansar passando telinha. Né? A gente precisa voltar, né? Porque muitas das vezes esquecemos de como ouvir. Como eu posso ouvir? Né?
sabem aconselhar, mas já não conseguem permanecer em silêncio diante do Senhor. Maria nos lembra que o discipulado começa ouvindo, antes de sermos boca de Deus. Antes de sermos, precisamos aprender a ser ouvidos, atentos de Deus. Uma pergunta que eu também vou deixar, né, para a gente ir terminando nesta manhã. Você correria, mas antes assim, ó, se Jesus entrasse hoje em sua casa, você correria primeiro para terminar tudo? Ou correria para estar com ele? Se Jesus olhasse hoje para a sua agenda, encontraria espaço para a sua presença? Faça a sua agenda. A minha agenda, os primeiros horários do Senhor. Até esse horário eu não faço nada, a não ser estar aos pés do Senhor. Anota na sua agenda, esse tempo é do Senhor. Sabe, se Jesus examinasse o seu coração nessa manhã, encontraria uma mulher servindo por amor? Ou apenas tentando dar conta de tudo? Um turbilhão de coisa para resolver. Porque muitas vezes não é o pecado que rouba a nossa comunhão, é o excesso de preocupação, de muitas preocupações, né? E a ansiedade, e a necessidade de controlar tudo. É o ativismo. Hoje a gente vive num mundo ativista, né? É a falsa ideia de que Deus só se agrada quando estamos produzindo. Temos que produzir, estou ocupada. O ocupada quer dizer que eu estou... Olha, ela está ocupada, ela muito... Né? O que ela faz, né? Mas Jesus nunca disse, venham a mim todos os que produzem. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traga tudo aos pés dele. Disse, Senhor, eu não aguento essa carga, não. Eu vou ficar aqui. Senhor, vou apresentar para ele, mas sem dar ordem. Senhor, estou aqui. Tenho tanta coisa para fazer. Tem casa para limpar, filho para cuidar. Senhor, mas primeiro eu quero te ouvir. Eu só saio daqui, Senhor, com a tua presença. Né? Primeiro, a gente precisa estar nesse lugar de comunhão, né? A gente precisa buscar essa presença, né? A gente tem que estar ali. Não, eu não sei orar. Coloca um louvor, né? O louvor, igual esse louvor que a gente falou agora de manhã, esse louvor, você vai cantando junto, é uma oração. E quando você vê, você já está ali adorando, adorando, e você volta o louvor e continua adorando o Senhor, e o Senhor vai falar com você. Então, a gente precisa, né? O Senhor disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está escrito ali em Mateus 11, 28. Primeiro descanso, depois serviço, primeiro presença, depois missão. Primeiro comunhão, depois a gente vai para o trabalho. E essa, né? Essa é uma contínua ordem do reino, né? E para terminar, a gente vai, uma conclusão que eu trouxe, que eu trago é, talvez hoje algumas mulheres tenham percebido que se parece muito com Marta. Amam Jesus, servem Jesus, abrem a casa para Jesus, mas há muito tempo que não se assenta aos seus pés. E o Senhor não está condenando isso. Assim como fez Marta, com Marta, ele nos chama pelo nome nessa manhã. Talvez hoje ele está dizendo, filha, você está carregando pesos que eu nunca coloquei sobre você. Você está tentando resolver tudo sozinha. Você está inquieta com muitas coisas, mas há uma só coisa necessária. Volte para o lugar da presença. Volte para o lugar da escuta. Volte para o lugar onde a alma descansa. Porque uma mulher que aprende a permanecer aos pés de Cristo volta para a sua casa diferente. Ela continua sendo esposa, continua sendo mãe, continua sendo avó, continua trabalhando, continua servindo, mas agora ela não vive movida pela ansiedade. Vive sustentada pela presença. E quando a presença de Cristo governa o coração, as mãos continuam trabalhando, mas a alma finalmente encontra descanso. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada.
E hoje essa também seja a nossa escolha. Essa parte que nada lhe será tirado, quando você escolhe a boa parte, né? Maria escolheu essa boa parte, está sentada aos pés de Jesus. Parar e ouvir. Precisamos parar, ouvir a presença dele. Né? A gente já estudou aqui o Novo Testamento. O que, que você tem? Olha quanto você tem de aprendido, está aqui todas as manhãs aprendido. Senhor, me dá uma palavra, pega uma palavra, escreve, começa a escrever. Senhor, eu preciso escrever. O que o Senhor quer falar comigo nessa manhã, através desse versículo? Né? O que, que o Senhor quer nos dar como palavra nessa manhã? Que a gente possa estar nesse lugar, assentada, ouvindo, né, a presença dele. Amém? Honor. Bom dia, meninas. Bom dia para vocês. Que palavra maravilhosa, né? Eu tô aqui, você fala, não é comigo que Deus confirma. Tem, acho que é uns 10 dias que eu trouxe essa palavra no culto aqui da minha igreja, sobre essas duas mulheres. E como essas mulheres são duas mulheres totalmente distintas, dois posicionamentos e uma grande revelação sobre a nossa alma. Duas posturas, dois comportamentos, mas existe um posicionamento a qual nós precisamos seguir. E aqui, se for olhar bem, quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós nos enquadramos em determinados momentos da nossa vida, tanto como Marta quanto Maria. E é tão importante isso quando a gente reconhece, porque principalmente mulher, e principalmente, eu digo a mim, que no passado gostava muito de ter o controle de tudo, do jeitinho que eu quero, eu priorizava mais a minha casa exterior, do que manter a presença de Jesus. E isso a gente faz no automático e até mesmo sem perceber. E quando você falou de agenda aí, me veio na memória aqui, foi quando eu acordava de manhã, já ia louca, já organizar a casa, acordava 6, olha para você ver, acordava 6 da manhã, ia já arrumar a casa, ia colocar roupa para lavar, ia arrumar a casa. No finalzinho do dia, ou então quando eu estava dormindo, eu falava assim, nossa, esqueci de ler a palavra. Então, isso no passado e hoje, vendo, revela algo muito importante para mim. Não é que eu não tive tempo, eu não tive prioridade. Não é que nos falta tempo, falta em nós prioridade, colocar aquilo que é prioritário. Exemplo, quando a gente tem uma consulta ao médico, a gente coloca o despertador, a gente coloca lembrete na geladeira, por quê? Porque é algo prioritário, é algo que a gente precisa estar lá fazendo. Então, nós precisamos fazer dessa palavra, a palavra do Senhor, algo prioritário na nossa vida. Nunca vai cessar o fazer, isso é fato. Nunca vai cessar a casa para limpar, o almoço para fazer. Por quê? Porque tem vida dentro dessa casa. Se tem vida, vai ter o fazer. Mas eu não posso deixar que o fazer venha fazer com essa vida que há dentro dessa casa se perca. Então, eu vejo nessa palavra que você trouxe aqui, Noemi, que precisa se haver um equilíbrio dentro de nós. Um equilíbrio em que eu não posso deixar de cuidar da minha casa, dos meus afazeres, mas eu também não devo deixar a presença do Senhor em escanteio. Rosiane, mas como que eu tenho esse equilíbrio? É sendo ouvinte da palavra, é sendo amiga do Senhor. Rosiane, hoje eu estou tão atarefado com tanta coisa, mas no meio das suas tarefas, isso não impede você de falar com o Senhor. Teve um dia, meninas, que eu lavei tanta roupa semana passada, mas tanta roupa, quando eu fui pegar tudo para dobrar, eu falei assim, meu Deus, as lágrimas começaram a correr, porque, tipo assim, começou a dar aquele desespero. Era muita coisa para fazer, sabe o que que eu fiz? Aquilo que a Dona me falou. Eu coloquei um louvor e falei, Espírito Santo, não me deixe me perder nesse momento, não deixe a ansiedade do tanto fazer roubar de mim. E sabe o que que eu fiz? Comecei a ouvir o hino e comecei a conectar com o Senhor, comecei a falar. Meninas, eram muitas. Só que eu consegui organizar tudo e ainda não pecando e sentindo a presença do Espírito Santo sendo renovado. Meninas, eu fui renovada com o Espírito Santo dobrando a minha roupa.
Isso daqui, meninas, é um lembrete para você que a Noemi também tem muito a fazer. A Patrícia tem muita coisa para fazer, eu também tenho muita coisa para fazer, mas aqui antes de chegar na cozinha, a cozinha é o ato de fazer. No antigo, né, no tempo antigo, tinha sempre a sala de estar. A sala de estar ficava o local onde se fazia as reuniões. Então, o que que eu aprendo aqui? Antes de chegar na cozinha, no ato de fazer, eu tenho que estar na sala de estar, assim como Maria esteve. Que é o quê? Essa sala de estar, ouvir a voz do Senhor. Então, que nessa manhã, não é uma palavra que nos cobra, mas é uma palavra que nos orienta, é uma palavra que nos conecta ao Senhor, porque se alguma de nós, em algum momento do dia, começarmos a nos que nós venhamos escolher a melhor parte, eu estou dizendo, não é deixar simplesmente ali, ó, de fazer almoço para o filho para a escola, cuidar do marido, cuidar da casa, é trazer Jesus para perto. Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude. E que nós venhamos, meninas, sempre estar, e essa palavra foi extraordinária, porque a correria do dia a dia, o muito fazer, o muito prestar conta, o muito estar ali envolvida, tende a nos fazer esquecer de priorizar a presença do Senhor. E isso não acontece de forma rápida, isso acontece pouco a pouco. Um dia eu deixo, outro dia eu deixo, outro dia eu deixo, e aí quando a gente vai ver, a gente já se perdeu no muito fazer. Mas hoje Jesus nos chama para esse encontro. Ele nos chama porque não é tarde. Ele está disponível, que nós venhamos encontrar nele a razão do nosso fazer. Amém, meninas? Obrigada, Rose. Isso é muito. Isso que a Rose fala, assim, você trouxe uma palavra, Rose, que você fala assim: o Senhor não está te cobrando, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos orientando nessa manhã, né? Então, nós, como mulheres, nós somos chamados o tempo todo a estar ativa, né? Nessa um monte de coisa para fazer. Então, é parar, é o que a Rose trouxe, né? Antes de eu ir para a cozinha, eu passo na sala, que é onde estar aos pés do Senhor. Coloca um louvor antes de você chegar na cozinha, coloca um louvor, se ajoelha e agradece, né, o Senhor por mais um dia. Passa ali alguns minutinhos antes. Lógico que a gente fica com aquela ansiedade de ir para a cozinha para fazer o café, para preparar aquela correria da manhã. Mas antes disso, para alguns minutinhos. Eu vou me programar que eu tenho que estar 6h30, 6 horas na cozinha? Então tá, então eu vou acordar 15 para as 6. Eu vou ter esse tempo com o Senhor. Antes de eu tocar em qualquer coisa, eu vou agradecer primeiro. Eu vou estar aos pés dele, perguntando, Senhor, obrigada. O Senhor vai te orientar, vai ficar mais leve, até você chegar na cozinha, tudo vai ficar maravilhoso. Continue ouvindo louvor, vai fazer o café ouvindo, ou louvando, adorando o Senhor, né? Mas o Senhor nos chama para sentar, né? Sentar e ouvir. Amém. Eles só se sentaram aos pés do Senhor. Nós somos a Marta, que está lá na cozinha, limpando, né? Servindo, nem para, a visita está ali, você está agitada, nem senta com a visita. Aí quando a visita fala assim, vou embora. Ah, não, fica mais um pouquinho. Não, já foi, a visita já foi. Não é assim? Quem? Todas nós, eu vou levantar minha mão também. Ô, Nô, e o mais interessante ainda é quando as visitas saem e depois vem a discussão. Porque a gente fica tão estressada que eu falava assim, eu com meu marido, agora você vai me ajudar a limpar tudo. Estou cansada, todo mundo vai ajudar. Aí meu marido falava assim, né? Nossa, Rose, nem parece aquela Rose. Por quê? Porque eu estava fingindo ali, eu estava cansada. Então, meninas, isso é tão real, isso aqui é tão uma vida real, porque a gente tem que ter essa leveza de entender até que ponto o meu fazer não vai roubar de mim o meu fazer para Jesus. Então, é ter esse equilíbrio, né? E sempre convidar o Senhor, porque sempre vai querer, sabe, o velho eu, né? De forma inconsciente, a gente querer voltar para aquele lugar. É convidar o Senhor para nos ajudar. Onde está seu coração? Né? Rose, Rose, eu estou falando, né? Rose, Rose, Noemi, Noemi, né? Onde está seu coração? Coração, a gente está muito agitada, nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor, né? É isso, meninas.
Muito bom, né? Muito bom parar para ouvir o Senhor, né? Eu mesmo estava pregando para mim, teve um momento que eu falei, minha vontade era de chorar também junto aqui, na hora que eu estava trazendo a palavra, porque a gente fica nessa agitação, a gente fica, né? Mas o Senhor, na hora que eu li essa parte aqui, que o Senhor fala assim, ó, você está carregando pesos que eu nunca coloquei sobre você. Que peso você tem carregado que o Senhor não colocou em você? Eu falei, Senhor, o que eu tenho carregado? Porque a gente também carrega no inconsciente. É sondar o nosso coração. Será que eu estou carregando peso, Senhor, que não é para mim carregar? Por isso que eu estou tão cansada. Qual é o peso, Senhor, que eu tenho carregado, Senhor? Traga-me lembranças, Senhor. Traga lembranças que eu não me lembro, que eu estou carregando peso que não é para carregar. Então, Senhor, eu te glorifico, só vou glorificar o seu nome. Senhor, louvado seja o teu nome, exaltado seja o seu nome. Enquanto eu vou glorificando, o Senhor vai tirando o peso. Glorifiquem, glorifiquem. É isso que o Senhor está nos chamando. Sentar aos pés, é glorificar o nome dele. Estar aos pés, né? Quando eu estou aos pés, eu me encurvo. Eu me viro serva, né? O servir. Agora, o Senhor é que está nos servindo. Quando eu me sento, né, como discípula do Senhor, eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Enquanto ele vai falando, eu vou glorificando. Enquanto eu vou glorificando, ele vai nos sondando o nosso coração. Né? É isso. Você pode ter escutado o seu nome, mas é o Senhor que está te chamando nessa manhã. Filha, filha, eu estou te ouvindo. Se lance aos pés dele, sabe? Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor possa ainda estar ministrando. Coloque um louvor, não saia dessa presença. Desliga aqui e saia simplesmente da presença. Coloque um louvor, continue adorando o Senhor. Passa ali mais 5 minutos, sabe? Adorando o Senhor, exaltando o nome dele. Tá? Porque o Senhor, você continua escutando o seu nome sendo chamado para essa presença. Tá bom?